Oi, gente, voltei. Eu de novo. Meu nome é Júlia, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar de um assunto que vai fazer tu começar a sentir a vida de uma forma diferente. Entendendo algumas coisas, te entendendo um pouco mais. A emoção, ela tá com a gente por algum motivo. E se a gente esquece de sentir a vida, as coisas podem ficar não tão legais. Nesse vídeo tu vai passar a aproveitar mais esses momentos de tristeza, medo, ansiedade, que são coisas desconfortáveis, mas vai parar de fazer uma coisa que provavelmente tu tá fazendo, que não te ajuda. Pode parecer que te ajuda, mas não te ajuda. A primeira coisa é, a gente precisa entender que a gente tem um lado racional e um lado emocional. O nosso lado emocional é como se fosse um sistema de comunicação para que a gente consiga entender algumas coisas de forma mais rápida, que não precise passar pelo processo racional de entender o que significa alguma coisa para poder analisar e avaliar o que a gente vai fazer diante de uma situação, porque se a gente sentir medo, até a gente perceber assim, não, tá vindo um urso, tá vindo, talvez ele vá, né, o processo racional, talvez ele possa me machucar, então é melhor eu fazer isso, qual será a melhor opção, vamos analisar aqui, fez isso, tá morto. Então, se a gente não tivesse esse sistema mais rápido de comunicação, a gente iria se dar muito mal em algumas situações. Então, a gente precisa saber que, além da gente ter esses dois sistemas, racional e emocional, as nossas emoções, elas têm algumas funções. E as principais funções das nossas emoções, no geral, é comunicar a nós mesmos, comunicar aos outros alguma coisa, alguma mensagem, e nos ser um impulso, né, nos impulsionar a fazer alguma coisa com aquilo que a gente está sentindo. Se a gente não entende isso, ou se a gente aprendeu que é fraco sentir, quem sente é fraco, ou vai dar bola para essa emoção, a gente pode entrar num sistema confuso. Porque se a gente está sentindo, e aí a gente aprende a vida toda que não é para sentir, isso fica uma coisa, tá, mas eu tô sentindo, mas não era para sentir. E entra num processo muito mais de autocrítica, de autojulgamento, de uma adição do sofrimento que passa a ser muito desnecessária, porque a gente precisa entender se essa comunicação ela está vindo como uma ajuda ou essa comunicação ela está vindo como algo que está nos atrapalhando mesmo. Porque, por exemplo, existe as primeiras vezes que a gente está sentindo alguma emoção que são as funções mais básicas ali daquela emoção, né? O medo, ele está tentando nos proteger, a tristeza está nos comunicando que alguma coisa é importante, a gente está perdendo alguma coisa, a gente perdeu alguma coisa importante, né? Aquela criança que está ali, um colega se mudou da escola e a criança passa a ficar mais com o corpo mais lento, assim, mais apática, mais fechada, mais triste, está comunicando assim que perdeu alguma coisa importante, que isso é importante poder acolher aquela sensação, né? Mas tem como a gente vai experimentando e a gente vai aprendendo o que significa essas emoções, e isso passa a ter uma contribuição do ambiente muito importante. Porque as pessoas que estão nos ensinando sobre essas emoções, elas por muitas vezes não sabem lidar com essas emoções, ou nunca tiveram oportunidade, ou talvez até saibam, estejam passando por um momento assim que não estão conseguindo dar a atenção ou dar o suporte necessário para que tu aprenda, entenda o que tu está sentindo e desenvolva uma relação saudável desse processo racional e emocional que é importante para todas as pessoas. E tu pode achar agora que é uma pessoa mais racional, né? Eu fico pensando nas pessoas racionais. Não, mas eu sou uma pessoa mais racional. Tu pode ser, mas isso não descarta que tu ainda precise de ouvir a comunicação das tuas emoções, passar um tempo processando elas. É, isso não significa que a gente descarta o lado emocional. Tu pode ser mais racional do que emocional, como umas pessoas que sentem mais intensamente, que são mais observadoras, assim, né, mais sensíveis a pequenas mensagens, pequenos detalhes. Mas é importante a gente entender que se existe uma função, essa função ela está tentando nos ajudar de uma forma natural. Mas conforme o ambiente que a gente teve, como a gente aprendeu, essas emoções a gente precisa desconfiar em algum momento e tentar entender o que elas querem nos dizer, para ver se a gente pode escutar elas nesse momento ou não. Ou precisa aprender de novo a como lidar e a como vai ser importante para ti nesse momento da tua vida lidar com essas emoções.
Porque tu pode ter aprendido a, né, por muito tempo isso ser tão, mas tão verdade pra ti, que é difícil até pensar assim, tá, mas não, sempre foi assim e isso não vai mudar. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente do medo e da tristeza. A ansiedade, ela entra um pouco junto, porque a ansiedade é um medo, né? Ela deriva do medo. Então, eu vou falar basicamente das funções da tristeza e do medo. A tristeza, ela nos comunica que a gente perdeu algo ou alguém que é importante, ou alguma coisa está acontecendo que a gente não está tão contente, sabe? A gente precisa. A mensagem que a tristeza está nos passando é que a gente precisa parar para refletir. A gente precisa sentar com essa tristeza e entender o que ela quer nos dizer. Tanto para obter acolhimento, conforto das outras pessoas, quanto te confortar. Porque tu pode estar triste por uma coisa que tu mesmo te colocou e não percebeu. É muito natural que isso aconteça. Às vezes a gente só vai perceber que ultrapassou um limite, ultrapassando esse limite e percebendo quão triste a gente ficou com isso. E aí, recalculando a rota, vendo o que nessa situação ou o que está acontecendo na minha vida que me deixa triste, que eu preciso mudar. Ou até mesmo coisas que tu não tem controle. Outras pessoas nos deixam tristes, situações nos deixam tristes que a gente não tem tanto controle, às vezes tem. Mas o ponto central aqui é que muitas vezes a mensagem que a gente recebe sobre a tristeza é que isso é errado. É uma pessoa triste, logo a gente quer animar ela, né? Logo, a gente vê uma pessoa triste, não fica triste, ou por que tá triste? Tem tantas outras coisas boas acontecendo. Oh, não fica triste, logo vai passar. Então, essa mensagem que nos passam, assim, não precisa ficar triste, tira a oportunidade da gente conhecer e entender por que a gente está triste, e o que a gente precisa fazer, ou até mesmo é, sentar assim com essa tristeza para poder ser processada, porque a gente perdeu alguma coisa importante e a gente precisa sentir essa dor. Porque ela precisa. É quase como se fosse assim. Eu penso nos exemplos bem aleatórios, mas é quase como se fosse assim: ó, eu fiz um bolo para ti, e aí tu tá comendo esse bolo, e aí tu vai, sabe, sentir a sensação ali do bolo e eu digo pra ti, tira, 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 gospe, gospe, vomita. É uma coisa assim, ó, que é uma incoerência, porque a gente não tem como tirar a emoção. E a gente tá sentindo aquela emoção, só que ao mesmo tempo a gente aprendeu tanto a que essa emoção não faz sentido, a gente não deve ficar triste, logo logo passa, vamos fazer outra coisa, que fica uma coisa ali dentro de ti, mas isso não é nunca digerido, assim como o exemplo do bolo, e isso vai ficando em algum lugar. Não sei se você já viu o filme Divertidamente, mas é bem autoexplicativo. E pode e pode te prejudicar nesse sentido, porque tu não está é, processando a experiência como um todo, porque tu está tirando algo que é natural do ser humano, é natural de todo o ser humano. Então, se uma pessoa ela está vivendo ali e ela nunca fica triste, talvez ela não conheça nunca o que deixa ela triste e ela nunca vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Em algum momento vai vir de uma forma tão forte que pode ser traumático, pode causar prejuízos inúmeros. A primeira mensagem que eu quero te passar é: sente e descubra o que te deixa triste. Tenta buscar assim momentos em que tu ficou triste e tenta se perguntar assim: o que aquela tristeza estava tentando me comunicar? Ou estava tentando comunicar ao outro? O que ela estava me fazendo fazer? Sabe? Às vezes a gente só tá triste, a gente só quer acolhimento de uma pessoa. Até o choro ele serve um pouco para isso, assim. Porque chorando a outra pessoa vê e ela consegue, sem que a gente expresse que precise de acolhimento, de abraço, de afeto, sem que a gente precise dizer, porque às vezes a tristeza a gente não consegue dizer, a gente só chora. Entende como é tão, tão importante, tão claro, mas que ao mesmo tempo não, porque as pessoas não pensam dessa forma e a gente não foi ensinado, infelizmente, a pensar dessa forma. Mas o conhecimento, ele é uma coisa muito importante e é sempre o passo inicial. Por isso que eu sempre falo assim de autoconhecimento.
quanto mais tu te conhece, e conhecendo a tua história entra muito no sentido daquilo que eu falei ali da emoção, que a gente tem a mensagem mais natural ali, que já vem com todas as pessoas, mas também o que foi aprendido, o que te passaram, o que foi te passado, o que as tuas, é, as tuas situações foram também moldando aquilo que tu foi entendendo sobre o que tu estava sentindo. É importante que tu entenda a função para poder fazer alguma coisa com aquilo. Agora trazendo um pouco do medo, só para dar um exemplo também do medo, mas o vídeo todo é muito mais sobre a tristeza e o quão importante é sentar com a emoção. E tu vai entender essa expressão no final do vídeo. Medo está nos comunicando que a gente corre risco, a gente está em perigo, a gente precisa se proteger, a gente precisa fazer alguma coisa para proteger o nosso bem-estar. A gente corre risco e perigo real. A ansiedade ela entra mais como uma, uma habilidade bem importante que a gente desenvolveu ao longo do tempo para prever situações, né? Para antecipar situações que a gente tanto já passou ou que a gente enxerga a possibilidade de acontecer. Então, se a gente não tivesse isso, essa é uma pessoa que não tem medo, ela pode se colocar em situações de risco e perigo, e isso pode tirar a vida dela, pode prejudicar a vida dela. Então, a mensagem que o medo passa é: olha, presta atenção, tem alguma coisa, tem alguma ameaça, tem algum perigo. É importante que tu te prepare para alguma coisa, é importante que tu se proteja de alguma coisa, é importante que tu evite algum lugar, né, que é perigoso, uma rua escura. É importante que tu passe a prestar mais atenção em sinais de perigo, porque tu mora talvez em algum lugar que tenha um perigo mais provável. Imagina se a gente não tivesse essas comunicações mais rápidas e a gente sempre precisasse usar o lado racional, que é um pouco mais lento, digamos assim, para tentar evitar alguma coisa, e a gente sempre passasse pelas mesmas coisas, né? Se não tivesse isso, a gente iria se colocar muito mais em situações de risco e a gente estaria falhando em se proteger, sabe? Então, com tudo isso que eu falei, o passo 2 é entender que, ouça, entenda e deixe acontecer o processo. Porque se tu não tá ouvindo, tu aprendeu, né? Que não, isso, eu não sinto medo, não vou olhar para isso, não, tristeza é outra coisa de gente fraca, eu não me sinto triste. Se tu não está atento a esses sinais, tu não está ouvindo esses sinais, tu não vai conseguir processar as experiências completas. E não processando as experiências completas, tu não vai estar processando a vida de forma completa, porque se a gente fosse pessoas que só fizessem coisas o tempo todo, fazendo, a gente não vai estar sentindo a vida. E a gente tem esse sistema emocional para sentir a vida, tanto para as coisas boas também. Porque as coisas que podem parecer negativas, como a gente aprendeu, né? Tristeza, medo, elas não são negativas, elas são desconfortáveis, mas elas estão passando uma mensagem importante, sabe? Para a gente fazer alguma coisa. Se a gente não se sentisse triste, talvez a gente ficasse em um lugar que nos deixa triste pro resto da vida, porque a gente não tá percebendo, a gente só tá fazendo, a gente nunca sentou e disse, ah, é isso que me deixa triste. Eu posso permanecer num lugar que me deixa triste, eu posso fazer coisas que me deixam triste, e eu nunca perceber isso, ou perceber tarde demais. O terceiro ponto, também é um ponto bem mais rápido do que a explicação inicial, é repetir e entender que é uma cadeia de coisas, nunca é só uma coisa. Então, quando tu estiver fazendo o exercício de o que essa emoção está me comunicando, o que essa emoção quer me dizer, saiba que tu vai ficar confuso, confusa, saiba que tu vai talvez não entender muito bem, sabe que vai ser difícil, porque o sistema de emoção, ele é um sistema ligado com tudo, ele não é independente. É, existem pensamentos, emoções, ações, situações, vulnerabilidades, tudo em uma cadeia que acontece uma coisa após a outra, mas ao mesmo tempo não há como saber o que veio primeiro, mas a gente pode adivinhar. Isso até é um vídeo, isso até é uma outra ideia de vídeo, assim, como analisar uma situação, assim, para conseguir entender quando a gente está olhando um comportamento, por exemplo, que a gente não quer mais fazer,
a gente faz uma análise em cadeia para entender, assim, né, o que pode ter impactado, o que veio antes daquele comportamento, o que veio depois para a gente entender o que está mantendo ele ali, é o assunto para um outro vídeo, entendendo o detalhe, sabe? Tu quer ouvir mais sobre análise em cadeia? Posso fazer um vídeo mais aprofundado nisso que eu falei, mas eu tô falando isso porque a gente precisa entender que nunca é uma coisa só. É muito difícil. E a gente precisa, quando a gente tá falando sobre emoção, principalmente uma coisa que não é natural, e não foi natural porque a gente foi ensinado que, não dá bola, coisa de fraco, a gente não tá acostumado a. Isso não é acostumado, isso não é automático, isso não é natural pra gente. Então, para que a gente aprenda algo, a gente precisa repetir, fazer de novo, de novo, de novo e não desistir. Porque isso traz uma coisa tão positiva de tu, imagina, tá? O objetivo desse vídeo é que tu sente, que nem naqueles filmes, que eu, pelo menos, acho, e sempre achei muito bonito que mostram esses filmes de princesa, filme americano, adolescente, que é bonito sentir tristeza, sabe? Aquela pessoa no ônibus, passando aquela chuva, assim, a pessoa triste, cantando, principalmente musical, que eu sou da época do musical, é bonito se sentir triste, assim, né? Então, tu vai passar a se sentir bem até em momentos tristes, porque tu tá processando algo importante, tu tá pensando, refletindo sobre algo que não vai muito bem, algo que tu precisa mudar, percebendo até coisas que tu precisa mudar, onde tu errou, né? Se sentindo esperança de mudar uma situação, mudar uma relação. É aí que eu acabo esse vídeo com a expressão: vamos sentar mais com a emoção, da mesma forma que a gente senta para raciocinar, para pensar no lógico, para ser essa pessoa lógica e racional que é tão validado e tão reforçado pela sociedade, né? Nossa, essa pessoa é capaz de solucionar problemas, enfim. Mas a custa de suprimir emoções importantes não é muito bem por aí, porque a pessoa ela tá lá solucionando problemas, ela tá resolvendo tudo, só que ela cada vez mais se sente cada vez mais vazia, cada vez mais triste, cada vez mais solitária. E não é assim que uma vida se constrói, uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que tu pega as tuas emoções e pega a tua parte racional e junta e constrói quem tu quer ser, né? Faz tu permanecer fazendo coisas que são importantes, né, da tua personalidade, né, poder expressar quem tu e não só fugir, sabe, de coisas desconfortáveis, porque uma hora isso que não está sendo processado, sabe aquele bolo que não está sendo digerido, gospe, fica ali umas migalhas, mesmo que tu coma um bolo e diga, não, tira, vomita, fica ali uma migalha, daqui a pouco uma outra migalha, e o resultado tu pode até mais ou menos imaginar qual é, tu já pode ter sentido na pele. Então esse vídeo é uma tentativa de te incentivar, a partir de hoje, começar a sentar mais com as emoções desconfortáveis e me contar um pouco como está sendo a tua experiência. Agora, se o estresse está sendo constante, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu falo muito sobre passos que podem te ajudar a diminuir o estresse no teu dia a dia. E se tu tá em um momento de muita comparação, eu já fiz também um vídeo sobre como diminuir a comparação que te faz mal e como aumentar uma comparação que te ajuda e que te leva em direção à vida que tu quer levar, nesse link também. E comenta se tu quer ouvir sobre algum assunto, se me traz ideias. O próximo vídeo provavelmente eu vou trazer sobre a análise em cadeia, e me acompanhe que eu vou estar sempre trazendo um pouquinho aqui do que eu do que eu vou pensando, do que eu vou construindo, do que eu vejo que faz sentido para construir uma vida que vale a pena viver.